Ok, estamos de volta com o nosso quarto simulado de gramática da língua portuguesa. Questões de concurso para você testar os seus conhecimentos e ao mesmo tempo revisar comigo as principais regras gramaticais sobre a matéria cobrada em cada uma das questões. E na tela, questão de número 1. Você pode, a cada questão, pausar o vídeo, responder por si só e depois você me acompanha nas explicações. Mas vamos lá. Identifique a função sintática do pronome reflexivo em destaque. Aí nós temos aqui a frase ilustrativa: gregos e troianos todos deram-se as mãos. Gregos e troianos todos deram-se as mãos. O pronome oblíquo reflexivo está aqui, se. O examinador quer que nós identifiquemos a função sintática. Já sabemos que é um pronome, oblíquo, já sabemos que ele é reflexivo, mas agora vamos identificar a sua função sintática. Veja, gregos e troianos, todos deram-se as mãos. Todos, o sujeito aqui, todos deram-se as mãos. E quem dá algo a alguém. Então o algo foram as mãos. Todos deram as mãos e deram as mãos a quem? A eles próprios. Então este se está na função de objeto indireto, porque o verbo dar é um verbo transitivo direto e transitivo indireto exige como complemento um objeto direto, sem preposição, e depois exige um complemento objeto indireto com preposição. Quem dá algo a alguém. E este algo foram as mãos, né? Então, a alguém, a eles próprios. Logo, nós temos o se com a função de objeto indireto, conforme letra D. Letra D é a resposta para a questão de número 1 e vamos para frente. Questão 2. João se incomodava sobremaneira com os rojões. O termo destacado é João se incomodava sobremaneira com os rojões. O termo destacado e o termo destacado é o se. Né? É o se. Então, o examinador quer outra vez que nós identifiquemos o se, certo? Se ele possui alguma função sintática nesta frase ou não. Veja só. Incomodar-se, queixar-se, certos verbos, eles são pronominais por excelência, né? Eles são obrigatoriamente pronominais. Este oblíquo sempre vai acompanhar a forma verbal, né? Queixar-se, eu queixo-me, né? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. E o mesmo se acontece com o verbo incomodar-se, né? Neste sentido, o verbo incomodar-se também é acompanhado pelo pronome oblíquo, sempre. Então, a resposta para a questão de número 2 somente pode ser aqui a letra D. O se, que está em destaque, é apenas parte integrante do verbo. Verbo incomodar-se, verbo queixar-se e tantos outros que trazem ali coladinho o pronome oblíquo de forma obrigatória como uma parte integrante da forma verbal. Muito bem. Questão 2, a resposta, letra D. Vamos para frente. Questão 3. As luzes que brilhavam à sua chegada não brilham mais. As luzes que brilhavam à sua chegada não brilham mais. O que classifica-se como este que aqui? Classifica-se como um pronome definido, pronome relativo, interrogativo, conjunção integrante ou conjunção subordinativa. Veja só, esse que está retomando luzes. As luzes que brilhavam. Luzes brilhavam. Luzes que brilhavam. Então o que está tão somente retomando luzes, e quando isto acontece, quando o que retoma a palavra imediatamente anterior, nós estamos diante de um pronome relativo. Pronome relativo, conforme aqui
Letra B, para a questão de número 3, o gabarito é a letra B, pronome relativo. E vamos para a quarta questão. No trecho. Ouves o vago murmúrio que vem do mar. Ouves o vago murmúrio que vem do mar. A palavra aqui, novamente o que pode ser classificado como o que aqui é? Murmúrio que vem do mar. Quem vem do mar? Murmúrio. O que está tão somente relacionando este murmúrio? Está tão somente retomando o murmúrio. Outra vez o que? Na função de pronome relativo, e é o que temos na letra E. Para a questão número 4, gabarito, letra E, e já podemos ir para a questão 5. Nota-se facilmente que nunca perceberam o papel secundário que exerciam naquele período. A oração em destaque é: o examinador quer que nós classifiquemos a oração em destaque, e a oração em destaque começa a partir do que? Está grifado. Nota-se facilmente que nunca perceberam o papel secundário que exercia naquele período. Seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta, substantiva completiva nominal, predicativa, subjetiva. Então veja só, essa questão aqui ela é bastante maliciosa. Você está acostumado com o verbo notar como um verbo transitivo direto, né? Transitivo direto. Quem nota, nota algo. Quem nota, nota alguém. Aí você, né, de cara já tem aqui a letra A, substantiva objetiva direta. A função, esta oração aqui grifada, está na função de um objeto direto, semelhante a um objeto direto. Aí você já pode marcar a letra A. Não. Observe, tudo bem que o verbo notar, ele é um verbo transitivo direto, mas observe que aqui tem um sizinho aí, né? E isso aí demonstra uma voz passiva, certo? Uma partícula passivadora. É como se fosse o seguinte, né? Que nunca perceberam o papel secundário que exercia naquele período. Isso não foi notado, né? Ou melhor, isso é notado. Isso é notado, se você fosse colocar para uma forma analítica. Então, quem nunca perceberam o papel, isso é notado, isso seria o objeto direto, e este isso aqui estaria substituído pelo si. Questão complexa, que exige muita perspicácia e muito conhecimento por parte do estudante, mas o que nós temos aqui é o seguinte: quem nunca perceberam o papel secundário, isso é notado. Então esta oração em destaque é uma subordinada, sim, está subordinada aqui a esta oração primeiro do verbo notar, mas ela é uma subordinada substantiva subjetiva, ou seja, ela está na função de sujeito da oração principal, né? Cuidado com esta armadilha. Este verbo notar, que tão comumente, e aqui também é transitivo direto, mas o si, né, nos traz essa voz passiva, ele está funcionando como partícula passivadora, ele pode ser trocado por isso, que seria o objeto direto, e a oração destacada é como se fosse o sujeito. Então a oração subordinada, substantiva, subjetiva, conforme nós temos aqui na letra D. Substantiva, subjetiva. Todas as substantivas, todas as adverbiais e as adjetivas são subordinadas, certo? Muito bem, vamos para frente. Letra C. Convém que todos se concentrem nesse problema. A oração grifada é, e a oração grifada é que todos se concentrem nesse problema. Veja que novamente nós estamos diante de um período composto, e agora está um pouco mais fácil do que a questão anterior, porque o verbo convir, né, é um verbo que acontece como intransitivo na maioria das vezes. Então, se estamos diante de um verbo intransitivo, que não exige complemento, não tem lógica em pensarmos que todos se concentrem nesse problema fosse um complemento verbal. Não. Aqui nós estamos diante de outra oração subordinada substantiva, subjetiva, função de sujeito. Que todos se concentrem neste problema, convém. Esta oração em destaque
é sujeito da principal. Então nós estamos diante, aqui na letra A, de uma substantiva subjetiva. Para a questão 6, a resposta está na letra A. E vamos para frente. Questão 7. Em qual das alternativas aparece uma palavra na qual a letra I não é semivogal? Agora o examinador está aqui cobrando os nossos conhecimentos, né, sobre fonologia, fonética, as semivogais, as vogais, coisas que estudamos lá na fonologia. E ele quer saber aqui, A, B, C, D, 5 alternativas, cada alternativa com 3 palavras, e ele quer que nós identifiquemos uma palavrinha só em que o I aparece e não é semivogal. Muito bem. Quando é que uma letra vai ser classificada como semivogal? Isso somente vai acontecer se nós estivermos diante de um ditongo ou diante de um tritongo, né? Porque quando duas vogais se juntam numa mesma sílaba, ou 3 vogais se juntam numa mesma sílaba, né, nós estamos diante de uma vogal e uma semivogal, vice-versa. No caso do tritongo, estamos diante de semivogal, vogal e semivogal. Então, se apareceu o ditongo, se apareceu o tritongo, letras ali que aparecerem podem sim ser semivogais, mas se estiverem sozinhas na sílaba, não há o que se falar em semivogal. Muito bem. Procuremos então a palavra em que a letra I não é semivogal. Na letra A nós temos cãibra. Cãe é uma sílaba. Então o A é vogal e o I é semivogal. Estamos procurando aquela em que não é semivogal, somente vogal. Na segunda aqui, vazio. Vazio. Zio é uma única sílaba, de novo uma semivogal. Mesma coisa em série. Série. I como semivogal. Letra A não nos interessa. Vamos para B, mais uma única sílaba, então aqui estamos diante de semivogal. Vais, idem, dizei, né? Nós temos um ditongo, então o I está funcionando como semivogal. E você fique alerta que sempre que em uma sílaba aparecer qualquer outra vogal com o I, este I será fatalmente a semivogal. Se diante de um ditongo aparecer qualquer outra vogal, né, e não o I, com o U será semivogal, certo? Para você não esquecer deste detalhe. Então, letra B também não nos interessa, não encontramos o I funcionando como vogal, somente como semivogal, e vamos para o C. Circuito. Se você separar a sílaba, circuito. Se temos o ditongo, e você está diante de um U e de um I. U e o I juntos em um ditongo, um deles vai ser a vogal e o outro vai ser a semivogal. E semivogal é aquele que é pronunciado mais fraco. Então você diz circuito. Veja que o U é pronunciado mais forte e o I quase que não aparece. Segunda voz. Então o I aqui também está funcionando como semivogal. Queimar, o E ditongo. Carteira, o E ditongo, sem mistério. Vamos para frente. Letra C também não encontramos o I como vogal, só encontramos o I como semivogal. Na letra D, a miúde. Vamos separar as sílabas de a miúde. A, mi, u, di. De novo. A, mi, u, di. Não temos ditongo. Então o I nesta palavra miúde está funcionando como semivogal. Logo a letra D é a nossa resposta, porque nós não vamos encontrar o I como semivogal, como vogal aqui é silêncio, ditongo, ou ir o ditongo, saiu, ditongo, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma correção para você aqui nessa questão. Essa questão aqui caberia um recurso.
Vamos separar as sílabas de saiu. Nós temos sa, iu. Quem é o mais forte? É o i ou o u? Vamos imaginar que saiu é um cara que está lá do outro lado da esquina e você vai gritar por ele. Saiu! Quem fica mais tempo soando? O i. Então o i nesta questão, nesta alternativa de letra E, ela é vogal. Ela é vogal, né? Ela é vogal. A semivogal aqui é o U. Questão mal elaborada, letra D e letra E. Nas duas nós temos o I aparecendo sem ser semivogal, então não interessa nós passarmos para você gabarito da questão 7, mas interessa passarmos essa dica gramatical, né? Você tem que observar que quando o I e o U estão juntos ali no ditongo, apesar de tão comumente elas aparecerem como semivogais, mas quando as duas estão juntas, a semivogal será aquela que soa menos intensa. E em sa, iu, o U soa menos intenso. Então o U é que é semivogal, o I é vogal. Esqueçamos a questão número 7, quanto a gabarito, mas memorizemos essas dicas, vamos recordar esses conhecimentos que eu acredito que você já tinha, mas sempre é bom revisar. E vamos para a questão de número 8. Assinale a alternativa em que a palavra foi formada por composição aglutinativa. Agora o examinador está cobrando de nós conhecimentos acerca dos processos de formação de palavras. Os principais é a derivação e a composição. Aqui ele está querendo que nós encontremos uma palavra formada por composição aglutinativa. A composição se dá por justa posição e também se dá por aglutinação. Estamos falando em composição por justa posição quando duas palavras ou mais se unem para formar uma terceira, sem que nenhuma dessas palavras originárias perca elementos fonéticos de sua composição, né? Como o caso pé de moleque, 3 palavras. O pé está na íntegra, o de também, o moleque também. Aí seria uma formação de palavra por justa posição, né? Composição por justa posição. Só que ele quer por aglutinação, é quando duas palavras ou mais se somam para fazer uma terceira, mas alguma das palavras ou todas vão perder elementos. É isso que nós vamos procurar aqui em 5 alternativas, somente uma delas. Rodapé. Roda mais pé. Duas palavras se somaram para fazer uma terceira, ninguém perdeu elemento. Aqui estamos diante de uma justa posição, não nos interessa a letra A. Letra B. Guarda-chuva. Guarda, o verbo guardar, mais o substantivo chuva, se somaram, fizeram, né, uma terceira palavra, o objeto guarda-chuva, sem que ninguém perdesse elemento, justa posição. Passatempo. A forma verbal do verbo passar, passa, mais tempo. Fez uma única palavra, alguém perdeu aqui elementos fonéticos? Não, ninguém perdeu. Continua, né, na íntegra, tanto passa como tempo. Então, letra C também é justa posição. Estamos procurando a aglutinação. E vejamos planalto. Plano mais alto. Plano mais alto dá planalto. Só que aqui o plano perdeu, né? O plano perdeu a letra O, é planalto. Aqui duas palavras se juntaram para formar uma terceira, mas uma delas perdeu elemento. Então aqui é um processo de formação de palavra através da composição por aglutinação. Palavras se aglutinaram, uma delas ou mais de uma, perdendo elementos. Letra D é a resposta para a questão do número 8, porque sempre viva na letra E está na íntegra, né? Sempre com viva se juntaram, ninguém perdeu elemento, justa posição. Letra D, gabarito para a questão de número 8 e vamos para frente. Questão 9. Assinale a alternativa em que há uma palavra escrita em desacordo com a ortografia, né? Assinale a alternativa em que há uma palavra escrita
escrita em desacordo com a ortografia. Agora, no nosso simulado, nos deparamos com a questão de ortografia. Vamos lá. Recalchutar, guache, charco. A regra após ditongo, imagina a palavra caixa, a palavra baixo, a palavra deixe. Em regra após ditongos apareceu esse fonema che, nós usamos o x e não o ch. Exceção, recalchutar e guache, após ditongo com ch, né? E o charco se escreve dessa forma mesmo. Então, na letra A não interessa porque todas estão escritas corretamente. Letra B. Honroso, gulosa e bondoso. Nós estamos aí diante de adjetivos, masculino e feminino, terminado em oso ou osa, é sempre grafado com a letra S. Então, na B, todos os vocábulos estão corretos. Não nos interessa, estamos procurando um erro. Vejamos assim: princesa, duquesa, chinesa. Princesa e duquesa, veja que estamos diante de substantivos terminados em esa, trazendo ali títulos nobiliárquicos: princesa, duquesa, baronesa, marquesa. Todos esses títulos nobiliárquicos femininos terminados em esa são grafados com a letra S corretamente, mesmo que soe Z, mas é grafado com S. E chinesa, e holandesa, e portuguesa, e francesa, todos os adjetivos femininos terminados em esa, indicando origem, apesar de soar Z, é grafado com a letra S. Nenhum erro na alternativa da letra C. Vamos para D. Francês, chinês, montês. Então, adjetivos masculinos terminados em ese, indicando origem. Francês da França, chinês da China, montês dos montes. Então, aqui também encontramos correção em todos os vocábulos e só nos resta a letra E. Enxova, feioso e francês. Enxova. Veja só. O que nos diz a regra? A regra diz o seguinte: após EN, como enxada, né? Em geral nós usamos o X e não CH. Mas existem exceções. Enxova é uma delas. Enxova, apesar de após EN, é para se usar X em regra, mas algumas palavras como enxova, né? Como encher, porque vem de cheio, como encharcar, porque vem de charco, aí nós grafamos com CH. Então, na letra E, nós temos enxova grafada de forma errônea e a letra E é o gabarito para a questão de número 9 e podemos ir para a questão 10. Questão 10 e última deste nosso simulado número 4. O plural de terno azul claro e o plural de terno verde mar é, respectivamente, aqui nós estamos sendo cobrados em relação ao plural dos adjetivos compostos. Plural de terno azul claro e plural de terno verde mar. Veja só. Qual é a regra para se fazer o plural dos adjetivos compostos? Dois adjetivos, né, se somam ali, formam um adjetivo composto, e se você quer pôr no plural somente o último elemento, recebe a flexão plural. Primeiro não. Então, terno azul claro, azul e claro são dois adjetivos, ternos, azul, claros, claros, são claros que vai receber essa marca, né? E aí nós temos ternos azul claros somente na C. Ternos azul claros. Verde mar, né? Ternos verde mar. Veja que aí nós estamos diante de um adjetivo composto, mas o primeiro elemento é adjetivo e o segundo elemento é substantivo. Verde mar, preto cinza, verde oliva. Sempre que nós estamos diante desses adjetivos compostos, formados por um adjetivo e um substantivo, o que é que acontece? Para se colocar no plural, os dois elementos ficam no singular. Os dois.
Então, ternos, vai para o plural sim, ternos, verde, mar. E aqui nós temos na letra C essa correspondência, né? Ternos, verde, mar, ternos, azul claros. Letra C é a resposta para a questão do número 10. E aí, gente, nós chegamos ao final deste simulado, simulado de número 4. Temos vários outros pela frente. Convido você para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo simulado, quando estaremos outra vez testando seus conhecimentos, estaremos outra vez revisando importantes regras gramaticais para o seu concurso. Até breve.